aqui para o UOL. Perfeito. Está de parabéns o Corinthians pela renovação com o Yuri Alberto até 2030, até porque não aumentou muito o salário dele, tá, gente? Agora, falando sério, informação, não aumentou muito, houve um reajuste. O Yuri Alberto já tinha um bom salário e posso dizer para vocês aí que não passa dos 2,5 milhões, tá? Até porque o salário dele já estava em torno de 2 milhões, então... O que foi mais atraente mesmo foram essas metas que ele entende que ele está preparado para isso, né? De gols, de participação em gols, tudo isso daí foi ajustado também. E outra coisa interessante, tá? Que aqui a gente não guarda informação, o André Cury tentou colocar uma cláusula de saída e o Corinthians recusou. Então, informações exclusivas aqui na nossa live do Corinthians aqui no UOL, sempre tem informação quentinha exclusiva. A Lívia traz a questão das metas, né? Estou trazendo para vocês que o salário não passa de 2,5 milhões e também que o Corinthians evitou uma cláusula de saída. O contrato é quase o mesmo, é muito idêntico o contrato que foi feito lá atrás pelo Duílio, com alteração do salário, aí, né? A Lívia cita as metas também, e não houve, inclusive, a cláusula de saída para a Europa, um tipo de facilitação. Aquelas surpresas, Vitão, que o Corinthians sempre nos proporciona. Isso aconteceu com o Roger Guedes em que semifinal de campeonato Copa do Brasil. Ele foi realizar o sonho de todo jogador que jogar no Catar. Lembra? Viva a memória. É muito caralho. Teve isso. Agora, só quero deixar claro que mais de 2 paus é um baita de um salário, não acho pouco não. Agora, tudo na vida tem contexto. Pagava-se 2 para o Coronato e o triplo para o Memphis. Então, nesse contexto insano que é o futebol, insano ao cubo que é o Corinthians, é um salário ok. Mas eu não acho que 2,5 pau para o jogador é algo assim. Eu assinaria também, sem aumento. Se quiserem dar vitalício, sem aumento nunca, sem dissídio, eu assino agora. Boa, Vitão. Olha só, vamos falar... Samir, só para aproveitar o assunto cascalho, né, já que a gente está nesse papo... Você sabe que o meu apelido é Samir Cascalho, né? Você sabe? Eu sei. Mas não é uma provocação, tá, Samir? É um elogio. Eu gosto muito. Eu adoro. O Samir é de Cascalho, Eu gosto muito do Samir Cascalho, quando ele traz as informações de valores, que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? É por isso mesmo que eu fiz jornalismo, porque eu tenho uma curiosidade exacerbada, assim, né? Então, adoro saber. E hoje o Corinthians pagou a primeira parcela daquela renegociação com os funcionários, com o elenco, referente a premiações de Paulistão e Brasileirão, né, do proporcional, e também o que estava atrasado de direitos de imagem, né? Então, também houve uma renegociação e a primeira parcela foi paga hoje. Então, o Corinthians vai aí tentando acertar as questões financeiras também. Bem legal, isso é importante. O Corinthians está só notícias, né, boas, né? Agora vamos falar de Memphis Depay. Não sei se vai ser a notícia boa ou ruim, está uma situação tão duvidosa, né, Lívia? Eu até hoje, né, a gente focou nessa matéria que a gente publicou hoje no UOL, que é uma máquina de boatos, né? Virou o Memphis. Olívia, você consegue responder essa pergunta? O Memphis está mais hoje para sair, para ficar? E até mesmo renovar, que aí eu já trago a informação, ele se reuniu com membros, né, dos Gaviões da Fiel, até peguei, né, as fontes que a gente tem lá nos Gaviões, e vou até ler aqui o que eles passaram para mim. Ele falou que nada que estão falando dele está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. E que se depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar. Então, essa aí foi uma fonte que eu tenho lá na torcida. Ele houve, né, esse encontro aí recente, né, do Memphis com os torcedores uniformizados, e ele falou que quer ficar no Corinthians até a Copa do Mundo, e se o Corinthians apresentar um projeto vencedor para ele, até renovar. Dá para acreditar, Lívia, nisso? Ou queria que você falasse um pouco para a gente, porque assim, muito do que eu escrevi ali, você tem também informações que eu sei que são informações que vão ao encontro, né, daquilo que eu coloquei ali hoje. Ele quer, o Memphis quer, o Corinthians quer, mas o problema é financeiro. É isso, o Corinthians hoje vê a folha salarial, olha para o salário que o Memphis recebe e fala assim, não dá, não comporta, não faz sentido. E isso é um grande problema, né? É um problema muito sério, porque
deixa o jogador numa espécie de limbo, assim. Opa! Luzes com problemas aqui no estúdio. Na completa escuridão. Não, mas deu para está dando para te ver, e principalmente vou tentar resolver isso com o pessoal. Mas voltou. O que acontece é que o Memphis acaba entrando num limbo dessa questão da renegociação, porque o Corinthians quer renegociar o contrato dele. Só que para isso ele precisa concordar. E para ele concordar em renegociar, e a gente está falando de renegociar também o salário, seria uma espécie de redução salarial. Ele teria que abrir mão de premiação, ele teria que abrir mão de coisas que hoje ele recebe e que fazem o salário dele ser muito, muito alto. Então, eu acho que essa dificuldade o Corinthians não vai conseguir resolver com tanta facilidade. Há sim a possibilidade de o Memphis sair. Não agora. Ele não sairia agora, nessa janela. Ele quer ficar até o fim do ano, ele quer concluir o Brasileirão com o Corinthians. Isso é uma informação que já circula, né, do staff dele. Ele está comprometido também em mostrar para o torcedor do Corinthians que ele não é esse cara que estão pintando aí. E a máquina de boatos acontece, porque tem muita gente dentro do Corinthians, inclusive conselheiros, que estão muito insatisfeitos com o contrato que foi feito com o Memphis. Entendem que é um contrato prejudicial para o clube. Então, existe sim uma máquina, uma boataria por trás de toda essa situação que o Memphis está passando agora. Ô Vitão, você sabe que a gente trouxe aqui no UOL, né, há 2 semanas, a informação que o Corinthians sonha em refazer esse contrato e diminuir esse salário do Memphis, né? Eu dei uma avançada ontem, conversando com pessoas dentro do Corinthians, que elas já mostraram uma desesperança em relação a isso, e é uma coisa que pode ser até abortada, porque eu até coloquei na matéria hoje, os clássicos, né, contra o Palmeiras, né, o derby pela Copa do Brasil, o derby vai ser muito decisivo em relação ao futuro do Memphis, porque se o Memphis decide os jogos para o Corinthians e classifica o Corinthians e elimina o arquirrival na Copa do Brasil, como é que você vai chegar para ele se reunir depois e pedir para reduzir o salário? Ele ganha muita força, ele vai ficar mais forte ainda no clube. Então, é uma questão que é impossível você chegar e falar. Por isso que o Corinthians negou veemente para mim nos bastidores a questão que vai oferecer uma rescisão para ele. A rescisão, pelo que eu apurei, não sei se a Lívia tem essa informação, teria que partir por parte do jogador. Você tem essa informação, Lívia? O Corinthians prefere que o jogador chegue e fale assim, ó, eu quero rescindir. Até porque para o Corinthians rescindir ia ter que pagar uma multa altíssima, ia ficar mais cara do que o salário do Memphis hoje e não ia ter o Memphis em campo. Então não faz sentido a rescisão. Né? Como é que você vai pagar a rescisão para o Memphis não jogar? É melhor você ter ele em campo pagar o que paga para ele hoje, que é caro, mas pelo menos ele vai te dar alguma resposta em campo. Agora a rescisão teria que partir por parte do jogador. Seria essa linha, né, Olívia, para a gente tocar para o Vitão, para ele comentar sobre o que ele pensa aí do futuro do Memphis. Exato, é isso mesmo, Samir. O entendimento, assim, conseguiria até fazer uma rescisão amigável, né? Então aí seria, partindo do jogador, tudo isso poderia ser negociado e tal, talvez ali um pagamento simbólico de uma multa por parte do Memphis para ser liberado. Mas nesse momento é um limbo. Quer dizer que o jogador está num limbo? Não. É ainda um caso de estudo do Corinthians para saber o que fazer. Está tentando de todas as formas entender a melhor saída. Vitão, você está cheio de vontade para falar sobre Memphis, que eu sei. Né? Depois de tudo isso que a gente falou, diga. Eu, como sou Guedes, filho de Transmontana, depois tirei a caneta aqui de trás da orelha e comecei a fazer conta enquanto ouvia meus brilhantes colegas. Vamos lá. Um exercício de lógica, que nunca foi meu forte exato, mas de lógica. Eu tenho um contrato com o meu empregador que minha multa é baixíssima e ganho uma insanidade. Qual a lógica de eu querer rescindir esse contrato? Que eu vou ganhar ou por bem ou por mal na justiça. Então o Memphis não tem nenhum interesse em romper o contrato, a não ser que ele receba uma proposta vantajosa e a multa é barata, né? E aí o Corinthians não abriria a mão. Então, assim, o jogador sabe que vai receber, ou por bem ou por mal, um dia ele recebe. Ele negou, né? Ele já chegou atrasado, disse que não sabia que ia repercutir. Depois falou que ia fazer contra o São Paulo, foi embora, depois que quer ficar. Ele muda o discurso conforme a maré, mas a verdade é a seguinte: o Corinthians
ficar louquinho para ele falar assim, vamos rescindir? Vamos, né? Mas ele não tem nenhum motivo para isso. E assim, quem ama o Corinthians é nós lá na ZL, é o povo sofrido, não é ele. Então, assim, ele não tem nenhum motivo para pedir a rescisão. E se tiver uma proposta que ele queira sair, aí beleza, aí ele pede, a multa também é baixa, se tiver que pagar. Então, assim, é um exercício que não faz sentido, né? O Corinthians faz, o Corinthians não tem o dinheiro para pagar. Então, o jogador tem tudo na mão. Porque, de novo, repetia o que eu falei, isso não foi uma contratação, foi uma proposta indecente. Quanto você quer para jogar no Corinthians? Tanto? Deram. Então, assim, ele pediu o que quis, não botou um revólver, deram. Ele tá com a faca, o queijo e tudo na mão para fazer o que ele quer, gente. E a goiabada, que ficou uma delícia. Não é só a faca e o queijo, a goiabadinha ficou uma delícia. Olha o pão de cará. Eu gosto mais do pãozinho francês crocante, aquele que você morde, faz clac, sabe? Nossa, eu sou muito, muito fã do pão de cará, saudade Santos, porque eu quero muito comer pão de cará na casa da minha sogra, gente, sério. Tá, eu convido vocês qualquer dia para tomar um café aqui em casa. Não, eu não caio mais nessa, Samir, esquece. Eu não caio mais nessa. Eu compro pão de cará para vocês, tá? Aliás, o pessoal aqui em Santos faz pão de cará. Antes a gente esse café, Júlio. Aliás, o pessoal tá fazendo misto quente aqui, queijo quente com pão de cará, tá ficando uma delícia aqui, claro, nos estabelecimentos em Santos. Eu acredito no que o Memphis falou para os Gaviões de querer ficar até a Copa do Mundo, sabe por quê? Não que eu seja inocente, é que o jogador, né, ele pode tomar uma pressão aí depois de uma eliminação contra o Palmeiras, por exemplo, né? Eu falei que se classifica o Corinthians na Copa do Brasil, ele vira rei, mas se o Corinthians é eliminado e ele não faz nada, enfim, a gente já sabe que a pressão vai ser forte. Mas eu acredito que hoje, pelo menos, ele queira ficar, por quê? Ele voltou à seleção holandesa, né? Isso é até uma coisa que me falaram lá em relação perto ali do grupo dos mais chegados do Memphis. E um segundo escalão de Europa hoje pode tirá-lo de uma Copa do Mundo. Não sei se vocês concordam comigo. E acho que o Corinthians hoje, né, por incrível que pareça, né, leva o Memphis a uma Copa do Mundo muito mais fácil que um Besiktas da vida. Ou eu estou muito empolgadão? O que vocês acham? Cara, eu não sei se faz diferença o técnico da Holanda jogar no Corinthians ou no Besiktas. Não tem essa informação. Mas o que a gente sabe é que o Corinthians não tirou ele da seleção, que era uma dúvida. Ele veio jogar aqui, o treinador veio assistir, ele não jogou nada, foi uma das piores partidas. Não jogou nada, vou convocar assim mesmo. Convocou. Então, por esse motivo, ele não sai do Corinthians, não precisa jogar nada. O dia que ele assistiu a partida, foi o Cuba, né? Não jogou absolutamente nada, o Memphis aquele dia lá, tava... E ainda assim foi convocado, e tem sido titular, né? Não é que está sendo só convocado, ele chega na Holanda e joga. Então, não sei se ele deixaria de ser convocado, mas o Corinthians, que poderia ser um motivo para ele largar para ir para a Copa, não é. Esse motivo ele não tem. Olívia, facinho para você. Fica até a Copa ou não? Não tenho bola de cristal, mas eu acho que pelo menos até o fim do ano a gente não tem que se preocupar. Assim, o Corinthians está fazendo muitos esforços para garantir a permanência dele. E seria realmente uma mudança de discurso muito grande em relação ao que a diretoria prega, né? O que essa diretoria vem fazendo. Seria realmente assim uma mudança de rota escandalosa. E aí, óbvio, né? Não dá para a gente também subestimar o Corinthians, a capacidade do Corinthians de nos surpreender negativamente. Mas eu acho que até o fim do ano, pelo menos, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Falando em chegada e saídas, né? O Victor Sá é a bola da vez do Corinthians no mercado da bola. Jogador de 31 anos, que teve aí uma boa passagem pelo Botafogo. Existe alguma chance? Conta pra gente, Lívia, onde está Victor Sá e se existe alguma chance realmente dele reforçar o Corinthians? Existe uma chance, inclusive esse papo não é um papo de hoje, né? Já é um caso de estudo aí do Corinthians, mas o assunto veio esquentando, né? E ele está na Rússia hoje, né? No Krasnodar. Então, um jogador que também perdeu um pouco de mercado, né? Porque acaba indo para o futebol russo, que é bem, né?
com menor apelo, né, na Europa e tudo mais. E é um dos pedidos do Dorival para o elenco. Então, tá aí um jogador que tem um know-how já, que encaixa na posição que hoje o Dorival precisa, né? E vem pedindo caridosamente para o departamento de futebol. Só que, assim, esbarra ali na questão de valores, né? Hoje, se a gente for levantar aí esses valores, o Krasnodar desembolsou 1,8 milhão de euros, o que dá mais de 9 milhões, 9,6 milhões de reais, e tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Ele tem contrato válido até 30 de junho de 2026. Então, teria aí também uma questão de negociação, já tem até uma sinalização para liberar o jogador, mas é aquilo, tem valores envolvidos, né? Teria que adquirir os direitos desse atleta. Não temos a informação ainda se seria um empréstimo, quais seriam as condições, mas o Krasnodar quer vender. Se for assim, aí tem que ver quais os valores, né, que ele seria negociado. Ô Vitão, parece que o Corinthians chegou lá para os russos e falou assim, ó, cá nos dá, né? A gente precisa do Vitor Sá, cá nos dá, hein? Foi meio espanhol, cá nos dá, né? Nos dá, aí o Corinthians está precisando. Vou meter um Abel Ferreira e vou falar o seguinte, vou dar a chance de fazer outra piada. Você quer fazer outra piada? Senão... cá nos dá, porque não tá dando para pagar, então tem que ser de graça. Nos dá, cá nos dá. Hein, Vitão, vai. O que você acha de Vitor Sá? Não fosse pelo C, eu diria que ele tem nome de craque. Esse C é excessivo. Acho que é um jogador que pode ser útil no Corinthians. O Corinthians está precisando de muito jogador, né? Está precisando de muito jogador. Está precisando de lateral, a gente vai falar depois de Mateuzinho. Segundo Dorival, 4 posições lhe foram prometidas. Dorival, né? Aliás, é o seguinte, né? O Dorival, a live está antiga já, porque o jogo de São Paulo já passou e tal. Minha opinião sobre o Dorival, se você me permita um minuto, é o seguinte: é um absurdo ele ter dirigido o time contra o Cruzeiro, ele é um absurdo ele ser técnico do Corinthians ainda, já tinha que ter passado pelo RH. Um cidadão que não sabe quem está no banco, ou ele é cego e cego não pode dirigir o time, ou ele acha que todos nós somos idiotas. Então, nenhum dos dois casos pode dirigir o time. O cara que não sabe quem está no banco não pode dirigir o Corinthians. É o que eu tenho a dizer com atraso. Você me pergunta... Eu falei isso no meu canal, nas minhas redes sociais, mas não falei aqui no áudio. Então, eu vou repetir aqui. Um cidadão que não sabe quem está no banco, de duas uma, ou ele é cego, ou ele é louco, não tem condição de treinar o time, ou ele acha que todo mundo somos todos um bando de imbecis, não de loucos, então também não pode ir com ele. Dito isso, o Corinthians precisa de atacantes rápidos, tanto que o último jogo entrou o Kaique, né, moleque da base, foi a opção que entrou ali no final, não tem jogador rápido, o Roberto está voltando machucado, mas quando não joga não tem substituto, não tem lateral direito com o Mateuzinho, não tem nem reserva. Aí é Félix Torres, que é uma aberração, né? De zagueiro, imagina de lateral. Léo Maná, e aí ele ressuscitou o Charles e o 11:45. Eles não querem que não volte. Eu preciso de muita gente para jogar, acho que pessoal uma boa opção, dependendo, passo ali antes de passar, né? Dependendo de quanto paga. Eu sempre levo essa questão, quanto vai pagar, mês, tudo isso. Teu áudio ficou um pouco ruim agora, Vitão, no finalzinho aí, mas deu para entender dependendo de quanto for pagar, né? Eu sempre levo... não importa. Para mim sempre importa. Se for uma operação ok, ali, sem loucura, sem coronadice, 2,5 milhões, assim, uma coisa normal, eu acho ok. Aliás, não estou aqui para dar aula de jornalismo, mas eu acho uma baita de uma hipocrisia quem fala, não, salário de jogador não é informação. Como não? Você contrata um jogador, o Coronado, por 2 milhões é uma coisa. Você contratar o Coronado por 200 mil é outra. Então, como que o salário não importa numa notícia? Lógico que importa. Muda tudo, na verdade. Olivia, não sei porque eu fiquei bravo, né, falando isso. Só eu tô bravo com o Dorival? Eu fiquei bravo, não sei com quem. Só eu tô bravo com o Dorival? Vocês estão achando normal? Não. A gente fica... Agora... eu não tô brava. Eu acho... Cara, assim, eu tenho opinião sobre troca de treinador que é muito impopular. Eu não acho que ficar trocando comissão... Eu não acho que tinha que ter trazido o Dorival, porque não tinha que ter demitido o Ramon. Essa é a minha opinião. Falei isso diversas vezes. Pode ter, sim, atingido um platô e tudo mais. Só que, assim, o time fazia gol. O time do Ramon Dias. Então, assim,
com todos os problemas, se tivesse reforçado o elenco com o Ramon Dias, eu acho que a gente não estaria aqui debatendo isso, o cara que não sabe quem está no banco. Mas, enfim,